Olá, estudantes do 8º ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular. Mas antes de começarmos a falar sobre esse sistema que é tão importante para o nosso corpo, vamos para o recado? E você já sabe, toda vez que começa uma aula de ciências, você tem que ter em mãos o quê? O seu material, o seu caderno, o seu penal, para fazer os registros, para fazer as anotações. Nós estamos estudando, nós estamos falando sobre o nosso corpo, isso mesmo, o corpo humano. E ele tem muitas partes, muitos nomes, muitas características. Por isso é importante o caderno. Tudo aquilo que você julgar importante, que você observar aqui na tela, ou alguma coisa que eu falar, e você acha que é importante, ou tem um conceito, tem uma palavra, registre no seu caderno. Porque vai facilitar, vai contribuir com seus estudos. Você não vai conseguir guardar todas as informações. Você está aprendendo muitas coisas. E a partir do momento que você anota, você pode voltar algumas folhas no seu caderno e fazer a leitura, relembrar. Você não vai esquecer. Talvez um nome, um detalhe lhe fuja à mente. E você, ao voltar algumas páginas no seu caderno, você vai relembrar e aí você vai entender a importância de registrar todas as informações no caderno. Então vamos lá iniciar? E eu apresento os objetivos da aula. Por que é importante conhecer sobre o sistema cardiovascular? Primeiro, observar e identificar o sistema cardiovascular humano. Então, o que é esse sistema? Quais órgãos fazem parte desse sistema? Além disso, relacionar o sistema cardiovascular com a manutenção do equilíbrio corpóreo. Então, todos os órgãos do nosso corpo têm uma função, têm um papel, e não é diferente para os sistemas. No caso do sistema cardiovascular, ele tem vários papéis, ele participa de muitas funções do nosso corpo e está associado ao equilíbrio do nosso corpo. E eu apresento para vocês uma imagem. Olha que interessante. Então eu vou pedir uma coisa para vocês. Olhem bem essa imagem. Preste bem atenção no que está acontecendo, que lugar é esse, ou o que essa pessoa está fazendo. Enquanto isso, eu vou fazer a leitura da pergunta. Dependendo da situação, nosso coração pode bater mais rápido ou mais devagar. Então reparem bem, isso é uma afirmação. Então, dependendo de uma situação, dependendo do que a gente está fazendo, ou um momento da nossa vida, o nosso coração pode bater muito mais rápido ou mais devagar, mas ele sempre vai estar batendo. Então, essa é uma afirmação. Vamos continuar a leitura. Qual será a função? Qual será o papel desempenhado pelo nosso coração? Você lembra? Você já estudou isso lá nos anos iniciais. E agora você vai relembrar no 8º ano e aprender coisas novas. E aí, qual é a função do nosso coração? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Retornamos. E aí, olhou bem a imagem? O que ela tem a ver com o sistema cardiovascular? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos uma moça sentada num parque, num bosque. Você reparou bem? Nós temos árvores, as folhas secas caídas no solo, provavelmente outono, começando o inverno. Olhem bem essa moça. Ela parece bem tranquila. A princípio, provavelmente, ela está sentadinha ali o quê? Descansando, observando as pessoas, ela está relaxando. Então tem a ver com o texto. Provavelmente quando você está sentado, tranquilo, num determinado lugar, o seu coração bate o quê? Mais devagar. Mas imagine que essa moça está sentada no parque e de repente acontece um acidente.
um carro bate num poste. E ela fica nervosa, porque ela ficou preocupada com essas pessoas que estavam envolvidas no acidente. Ela levanta rapidamente para ver o que aconteceu. Provavelmente o coração dela vai bater mais rápido. Por isso as situações. Por acaso já não aconteceu com você estar apaixonado ou apaixonada? Quando você vê a pessoa amada, o seu coração começa a bater mais rápido. Quando você fica nervoso quando vai ter uma prova, ou quando a professora ou o professor vai entregar a prova corrigida e você está preocupado com a sua nota? Então, algumas situações da nossa vida fazem com que a gente fique mais preocupado, mais nervoso, mais ansioso. E como resposta, o nosso coração bate mais forte, principalmente em situações de perigo, de alerta, como essa situação que eu comentei do acidente que essa moça observou. Porém, ela viu que só teve danos materiais, o carro bateu. As pessoas que estavam dentro do carro estão bem, saíram andando, não estão machucadas. Foi uma batida leve, só machucou o carro, menos mal. Então ela ficou mais tranquila, nossa, tá todo mundo bem, conversou com as pessoas e ela voltou para a vida dela. O coração que estava batendo mais rápido voltou a acalmar, a bater mais devagar. E aí, o coração bate rápido e devagar, mas por que ele bate? O nosso coração é uma bomba. Se nós fizermos uma analogia com uma bomba de água, por exemplo, o nosso coração ele vai bombear, vai levar o sangue para todo o nosso corpo. E esse sangue carrega algumas coisas muito importantes que nós vamos ver a partir de agora. Então, o coração é um órgão que faz parte do sistema cardiovascular. Então, o coração impulsiona, leva o sangue e o mantém circulando por todo o corpo. Então, por isso a gente compara o nosso coração com uma bomba. Vai bombear, vai levar o sangue para o corpo todo. Os vasos sanguíneos são tubos que existem no nosso corpo por onde o sangue é conduzido, por onde ele é transportado. E aqui nós vamos para a primeira atividade. Vamos dar uma olhada? Através dos batimentos cardíacos, então nós sabemos que o nosso coração está batendo porque ele vai levar o sangue para o corpo todo. E por onde esse sangue vai percorrer? Pelos vasos sanguíneos. O sangue chega a todas as células do nosso corpo. Por que é importante e fundamental? Então, por que é importante esse coração bater? Por que é importante esse sangue chegar até todo o corpo? E agora eu pergunto, quais são as funções desse sangue? Então, nós sabemos que o coração bate e leva esse sangue. Mas por que esse sangue é importante? O que ele carrega? O que ele leva? Então são duas perguntas em uma. Vou dar um tempinho para vocês registrarem e eu já retorno.
Voltamos. E aí, você anotou no seu caderno super caprichado essa atividade? Eu quero olhar esse caderno, hein? Então vamos dar uma olhada. A atividade comenta que através dos batimentos cardíacos e dos vasos sanguíneos, o sangue chega a todas as células do nosso corpo. Então isso é uma afirmação. Aí começa a pergunta: por que isso é importante? Por que é fundamental o sangue ser levado a todo o nosso corpo através dos vasos sanguíneos e, consequentemente, através dos batimentos cardíacos? E fora isso, qual é o papel? Quais são as funções do sangue? Então, o sangue é responsável pelo transporte de materiais pelo nosso organismo. O que esse sangue carrega? O que o sangue transporta? Ele distribui os nutrientes que participaram do nosso processo de digestão. Além disso, carrega o gás oxigênio que nós inspiramos para todas as células e transporta o gás carbônico e excretas produzidos pelo nosso corpo para os órgãos que vão ser responsáveis, então, para a sua eliminação, e também transporta as células de defesa. Então, a função do sangue é ser transportador. Ele leva para o corpo nutrientes e gás oxigênio para todas as células do nosso corpo. Quando esse sangue chega na célula, deixa os nutrientes e deixa o oxigênio, ele pega o gás carbônico e excretas e leva para os respectivos órgãos que vão fazer o devido trabalho, vão finalizar, vão eliminar essa substância ou algo que o nosso corpo não necessite mais. Então, por que isso é tudo importante, isso é tão fundamental? Para o equilíbrio do nosso corpo. Então nós precisamos nutrir o nosso corpo. O oxigênio precisa chegar até o destino. E os excretas, aquilo que não é mais necessário, precisa ser eliminado. Então isso tem a ver com todo o equilíbrio do nosso corpo. Então os vasos sanguíneos, eles são muito importantes, pois formam uma rede de tubos de paredes elásticas que vão conduzir o sangue para o corpo todo. Então, no sistema cardiovascular, nós temos órgãos e estruturas bem definidas. O coração, que vai bombear esse sangue. Mas esse sangue percorre por onde? Por onde ele vai caminhar, vamos dizer assim? Pelos vasos. E o sangue tem os seus papéis. Então, nós podemos dividir os vasos sanguíneos em 3 tipos. Nós temos as artérias, as veias e os capilares. O nome muda de acordo com o papel, a função que esse vaso desempenha. Então aqui é super importante você fazer esse registro no seu caderno. Que tal você anotar essa tabelinha? Olha lá a dica. Nós temos 3 tipos de vasos sanguíneos: as artérias, as veias e os capilares. E nós vamos conhecer cada um deles, aprofundar nossos conhecimentos nos 3 a partir de agora. Então vou falar primeiro das artérias. Então a artéria é um vaso sanguíneo, ele vai conduzir o sangue. Mas como que ele é? Esse sangue vai carregar o quê? A gente vai ver a partir de agora. Então as artérias levam o sangue do coração para os tecidos do corpo. Então o sentido é coração, corpo. Como que é essa artéria? As paredes são mais grossas e elásticas, tem uma certa flexibilidade. As artérias vão se ramificar, vão ficando cada vez mais fininhas, que nós chamamos de arteríolas. A maioria delas vai transportar o quê? A artéria vai transportar sangue rico em gás oxigênio. Por isso, a artéria, o sangue vai sair do coração e vai para o corpo. Tem que levar oxigênio. Como o coração é uma bomba, vai bombear com força, as paredes, olha lá a imagem, a parede da artéria tem que ser o quê? Mais grossa, para aguentar essa força, a pressão exercida por esse movimento. Então, observe essa imagem. Nós temos aqui, ó, o sangue em vermelho e o sangue em azul. Olha que interessante. O nosso sangue, ele é vermelho, né? Tem um pigmento que dá essa coloração. Mas se vocês observarem didaticamente no seu livro de ciências, num outro livro,
num site da internet ou em algum material, toda vez que esses vasos sanguíneos são representados, eles podem estar em duas cores. Olha aqui na imagem. Em vermelho na esquerda e azul na direita. Mas por quê? Ele quer mostrar o que esse sangue está carregando. Toda vez que você observar o sangue na coloração vermelha, ele vai estar rico, carregando gás oxigênio. Toda vez que o sangue estiver representado na cor azul, ele vai estar rico em quê? Vai estar carregando o quê? Gás carbônico. Então, uma representação para facilitar que esses tubos, esses vasos que estão representados na esquerda, estão carregando sangue rico em oxigênio. Na direita, esses vasos vão estar também carregando sangue rico em gás carbônico. Então, é para facilitar o seu estudo. Aí nós temos as veias. Você reparou no desenho a coloração desse vaso? Azul. Se ele é azul, ele está carregando sangue rico em... Isso mesmo, gás carbônico. Então as veias transportam o sangue da onde? Dos tecidos do corpo para o coração. Tem um diâmetro menor se comparado com as artérias e possuem paredes o quê? Mais finas. Como está saindo do corpo e chega para o coração, não tem essa bomba fazendo uma forte influência. Então ele pode ter as paredes mais finas, porque se eu tenho um vaso ligado ao coração com uma parede fina, quando o coração bombear, pode romper, pode estourar. As veias de maior diâmetro têm válvulas no seu interior que impedem o refluxo, que esse sangue retorne. A maioria vai transportar o quê? Sangue rico em gás carbônico, por isso a coloração em azul. E nós temos o terceiro tipo, os capilares. Capilar lembra o quê? Capilar? Isso mesmo, lembra tratamento capilar, lembra cabelo. Pega o seu cabelo, ele não é bem fininho? Então, os capilares sanguíneos levam o sangue com nutrientes para as células e recebem os seus resíduos. Por serem muito fininhos, um diâmetro muito pequeno, nós chamamos de capilares. Eles formam uma rede de comunicação entre as artérias e as veias. São extremamente finos e permeáveis, por isso recebe esse nome, capilares, que lembra o quê? Um cabelo, pela questão de ser fino, um diâmetro muito pequeno. E aqui a gente tem a representação, são ramificações. E o coração? Olha que legal essa animação. Vejam o coração trabalhando, batendo. Então o coração funciona como uma bomba dupla que impulsiona o sangue no interior dos vasos sanguíneos. Desta forma, o sangue vai circular por todo o corpo. Então, se nós não tivéssemos o coração, o sangue, ele não ia percorrer todos esses vasos como ele faz. Não conseguiria chegar em todas as extremidades do nosso corpo. Então, olha o grande papel que esse órgão vai desempenhar. Vai bombear, vai impulsionar, ajudar a levar o sangue para o corpo todo. As paredes do coração, então, são formadas por um músculo bem potente. Então, o nosso coração tem uma parede com um músculo chamado miocárdio. Externamente, o coração é revestido por uma membrana, que nós chamamos de pericárdio. Vamos dar uma olhada na imagem? Então, nós temos aqui um coração e nós temos um corte lateral mostrando essas camadas. Então, externamente, nós temos o pericárdio, que envolve, é uma membrana que reveste o nosso coração. Internamente, nós temos então o miocárdio e mais internamente o endocárdio. Aqui nós temos uma representação novamente do coração. Olha no detalhe. O que aconteceu com esse coração? Esse coração foi cortado. Nós estamos vendo ele internamente. Se eu falar para você que o nosso coração é oco, você acredita? Sim, ele é oco, porque ele vai apresentar 4 cavidades. 4, vamos dizer assim, câmaras. 4 espaços vazios. Essas cavidades têm nomes?
átrios e ventrículos. E nós vamos localizar de acordo com a sua posição, esquerda e direita. Então, o nosso coração, nessas 4 cavidades, possui 2 átrios e 2 ventrículos. E aqui a gente tem a representação na imagem. Um átrio direito e um átrio esquerdo, um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo. E nessas cavidades vazias, o sangue vai passar, vai percorrer. Aqui a gente vai ter uma noção de como esse sangue percorre esses espaços vazios. Vamos dar uma olhada no primeiro texto à esquerda? Então, os átrios, direito e esquerdo, têm paredes o quê? Finas e recebem o sangue das veias. Já no texto da esquerda, vai falar dos ventrículos. Tanto o direito quanto o esquerdo têm paredes o quê? Mais grossas, porque vão impulsionar o sangue para as artérias. E nós vamos para a nossa segunda e última atividade da nossa aula. É uma pergunta bem longa, mas tem muita informação que vai te ajudar a responder. Vamos dar uma olhadinha? Coração é um importante órgão muscular, formado principalmente por músculo cardíaco, que faz parte do sistema cardiovascular. Então aqui também uma afirmação, falando que o coração é um órgão importante e é formado por um tipo de músculo, o cardíaco. É esse sistema que vai garantir que o sangue seja transportado para todo o nosso organismo. E o coração exerce importante papel nele, uma vez que atua bombeando o sangue. Tudo isso é informação. Aí vem a pergunta: quais são as partes do coração humano? Você conheceu o coração, você sabe o papel dele, mas ele é dividido em partes. Você lembra? Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem e eu já retorno. Voltamos! E essa atividade é muito simples. Ela é muito fácil porque ela quer saber se você reconhece, se você identifica as 4 partes do nosso coração. Então, o coração é formado por 4 cavidades, 4 espaços vazios, 2 átrios e 2 ventrículos. E também tem as suas paredes, o endocárdio, o miocárdio
e o pericárdio. E o que nós vimos na aula? As estruturas que fazem parte do sistema cardiovascular. Então, nós entendemos que existe o coração, que existem os vasos sanguíneos, as artérias, as veias e os capilares, além do sangue. E as funções dessas estruturas, que fazem parte do sistema cardiovascular. Então, entendemos o papel do coração como bomba que vai ajudar a conduzir esse sangue pelo corpo todo. Os vasos sanguíneos, que são caminhos, meios por onde esse sangue vai circular. E o próprio sangue, que carrega nutrientes e gases, como o oxigênio e o gás carbônico. Nessa aula, nós falamos sobre o sistema cardiovascular. Espero que vocês tenham gostado e até breve.